Alô, 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 sejam todos bem-vindos. Uma live de bate-papo pré-carnaval. O bloquinho da Onco tá na avenida para a gente conversar bastante e tirar mais algumas dúvidas. Hoje foi um dia meio enrolado, que eu não consegui responder muitas coisas, então estamos entrando agora ao vivo para conversar um pouquinho e ver quais são as dúvidas, né? O que vocês querem entender um pouquinho mais. E conversar sobre todas essas situações, todos os mitos que acabam existindo sobre o câncer. Vamos botar um pouquinho mais de luz nessa situação tão complicada. Vão mandando o aviãozinho aí, chamando o povo. Vamos encher essa live de pessoas. Vamos ver se a gente bate o recorde pré-carnaval, né? Um horário um pouco estranho, mas que estamos aqui para conversar. Como todas as lives, né, que eu faço sozinho, vamos lá, para quem não lembra, vocês vão colocando as perguntas e eu vou falando sobre as dúvidas, né? Sempre abordando sobre o tema em si, sobre o conceito, né? Não fazendo consultas. Essa pergunta que acabou de entrar, eu tinha me programado para responder ela hoje e no final não deu tempo, né? Eu já vi ela outras vezes, que é a Thaís. E eu já vou, então, abordar ela, só um segundinho. Que ela perguntou sobre adenocarcinoma in situ no estômago. A gente acaba vendo muitas perguntas sobre adenocarcinoma in situ relacionado à mama, porque é muito mais frequente, né? Depois a gente acaba vendo com alguma frequência também no câncer de colo uterino, né? Mas o carcinoma in situ pode acontecer em qualquer tipo de câncer. Para a gente entender isso, é importante a gente entender sobre a carcinogênese. O que é carcinogênese? É o mecanismo, a trajetória de que uma célula normal até ela virar câncer, né? E o câncer depois avançado. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Todo câncer, ele surge de uma célula normal do nosso corpo. Não existe uma célula de câncer que surgiu do nada, que já apareceu como uma célula cancerígena. Todo o processo vem de uma célula normal que sofre ações sobre ela, né, dos chamados carcinógenos. Carcinógeno é tudo aquilo que pode provocar uma alteração na célula normal. Qual é o carcinógeno mais frequente? Cigarro, álcool, obesidade, sol e assim por diante, né? Então, todos aqueles fatores de risco, né, o nome chique que a gente dá para isso é carcinógeno. As ações desse carcinógeno sobre a célula normal acabam provocando alterações genéticas nessa célula e transformando uma célula normal numa célula cancerígena. Uma célula cancerígena, ela vai se dividindo, ela vai se reproduzindo, então temos duas, vamos ser 4, 8, 16 e assim por diante, né? É o câncer propriamente dito se formando. O que acontece é que todo o tumor que nasceu de uma célula, antes dele ser um câncer invasivo, ele vai ser um câncer in situ. E o que é o câncer in situ? É aquele câncer que ainda está na primeira camada de células. É aquele câncer que ainda não conseguiu ultrapassar o que a gente chama de membrana basal. E o câncer que não conseguiu ultrapassar essa primeira membrana, ele não é um câncer invasivo ainda. Por quê? Porque dessa forma ele ainda não vai ter contato com as estruturas de vaso sanguíneo, de vasos linfáticos, de nervos, né, que são as verdadeiras rodovias por onde o câncer pode se disseminar dentro do organismo. Então um câncer in situ, no momento em que ele rompe a camada basal, ele passa a ser um carcinoma invasivo. Como o câncer in situ ainda não teve contato com essas estruturas, em teoria, virtualmente, ele não teria capacidade de gerar metástase. Doutor, mas eu tive um câncer in situ com linfonodo positivo ou com metástase. Provavelmente tinha algum componente invasor que não conseguiu ser detectado. Às vezes, o câncer invasor ele pode ser tão pequeno a ponto de depois de ele gerar metástase, dele desaparecer do corpo, conseguir destruir ele, chamados tumores de sítio primário indeterminado. Então, em teoria, todo câncer in situ, ele não gera metástase.
E o resultado é que o tratamento com a ressecção dessa lesão acaba resolvendo a situação. E nós não vamos ter indicação de quimioterapia, por exemplo. Muitos tumores in situ ainda são considerados como lesões pré-malignas, por causa dessas características de não poder gerar metástase. Tá? Então, presente no colo do útero, né, o carcinoma in situ é considerado uma lesão pré-maligna ainda. No caso do estômago, no caso da mama, no caso do intestino, não importa, né? Todo carcinoma in situ a gente vai tratar ele, né, de preferência com a ressecção e com isso resolvendo a situação. Entendido, pessoal? Então essa é a carcinogênese, essa é o caminho do câncer. É uma célula normal que sofre ações de carcinógenos, então de fatores de risco, né? Tabaco, álcool, obesidade, o que for, sol, produzindo uma célula de câncer. A célula de câncer, né, vai se multiplicando, ela vai ser então um carcinoma in situ até romper a camada basal. Rompeu a camada basal, passa a ser o tumor invasivo. Feito? Paula, doutor, eu sou muito inchado por causa da quimio, é normal? A gente tem várias quimioterapias, sim, que podem causar edema, tá? Que é a retenção de líquido. Gencitabina é uma delas, né? Muito comum. A outra questão é que a gente precisa utilizar corticoide na maioria dos tratamentos, e esse corticoide, além de agir para diminuir os efeitos adversos, ele tem os seus efeitos adversos, e um deles também é a retenção de líquido. A outra questão é que normalmente a gente utiliza um bom volume de soro também, né, durante essas diluições das medicações, tudo isso pode acabar levando ao edema. O que ajuda bastante? Perna elevada, exercício físico, caminhada, drenagem linfática, tudo isso pode ajudar. Aquelas meias de compressão também ajudam, tá, pessoal? Então, o edema é algo bastante frequente, sim, de acontecer. Doutor, mesmo com exame genético, uma mastologista junto com o paciente podem amputar e retirar as duas mamas? Ah, Roberto, essa é uma questão muito específica que tem que ser avaliado caso a caso, né? Por que a gente faria uma cirurgia para retirada de um órgão, de um tecido normal, né? Aquelas chamadas cirurgias preventivas ou cirurgias redutoras de risco. Isso é muito comum quando a gente tem uma síndrome hereditária, por exemplo, o BRCA. Eu falei ontem nos stories sobre isso. Quando a gente tem uma síndrome hereditária em que o risco de tumor é muito grande ao longo da vida, por exemplo, o BRCA tem um risco de quase 100% de desenvolver câncer ao longo da vida na mama. Então, é um caso que a gente vai discutir a cirurgia preventiva. Existem algumas síndromes genéticas que aumentam muito o risco de câncer de estômago. Se discute a retirada do estômago. Tem outras síndromes que aumentam muito o risco de câncer de intestino. Se discute a retirada do intestino grosso. Então, mas isso são casos muito, muito específicos que têm que ser tratados, né, com todo o cuidado e uma abordagem multidisciplinar, mastologista ou cirurgião, oncologista, oncogeneticista, avaliando o risco de câncer de cada pessoa. É verdade que quem está no tratamento de câncer não pode usar micro-ondas. Se a gente está falando micro-ondas para esquentar comida, isso é um grande mito, tá? Não tem nada a ver com uma coisa com outra. Pelo amor de Deus, pessoal, não vamos cair nessa, né? O problema não é o micro-ondas, o problema é o que vai dentro do micro-ondas. O que eu quero dizer com isso? São os alimentos que muitas vezes a gente utiliza, que são uma alimentação não saudável, tá? Mas não tem nada de verdade nisso, que o micro-ondas, esse de cozinha normal, que a gente utiliza simplesmente para aquecer os alimentos, né, possa prejudicar. Grande mito que existe na oncologia, tá? Que não sei de onde surgiu, mas não tem nada não, tá? Nenhum problema. Fiquem bem à vontade para usar o micro-ondas se precisar. Vamos ver. Osteopenia é câncer? Não, osteopenia é uma alteração que é a diminuição da densidade óssea, tá? Nós temos osso normal, osteopenia, osteoporose, como, né, aquele caminho da perda de massa óssea. E quando a gente está com osteopenia, a gente ainda consegue reverter, né, essa osteopenia e voltar, né, com tratamentos para o tecido ósseo normal não virar osteoporose. Tá? A osteopenia, na verdade, é uma perda de massa óssea. Nada além disso, e não tem nada a ver com câncer, tá, pessoal? A quantidade de mitos, assim, de coisas que não tem sentido nenhum, né, e que as pessoas acabam falando e repetindo, isso vai entrando na cabeça das pessoas e vai gerando um pânico gigante, né? É aquele terrorismo com o câncer. A gente tem que ter muito cuidado para não ficar repetindo e até mesmo falando essas coisas que não tem nenhum sentido, né?
Eu vejo um terrorismo nutricional gigantesco, hoje em dia não pode mais comer nada. Agora falamos ali do micro-ondas, massagem, né? Quem tem câncer não pode fazer massagem. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Pode fazer sim. Fisioterapia. Quem tem câncer não pode fazer exercício. Quem tem câncer não pode, sabe? É muita coisa que não pode, daqui a pouco estão tirando tudo. Daqui a pouco vão dizer que quem tem câncer não pode viver, né? Então, cuidado, pessoal, não caiam nessas coisas. Tem bastante post ali no feed sobre mitos e verdades, e sempre que eu coloco nessas informações não equivocadas, vamos chamar assim. Tem o câncer de mama luminal A e também um giste na mucosa perto do estômago, da cardia. Médicos optaram por operar a mama primeiro e depois o estômago, mesmo de demorar muito na recuperação e o estômago avançar. Quando a gente tem 2 tumores, né, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar algumas decisões do ponto de vista de prioridade do tratamento, né? A gente não consegue, não é aconselhável fazer 2 cirurgias de grande porte ao mesmo tempo, né? Operar a mama e o estômago no mesmo momento. A gente tem que entender que e avaliar, né, dentro do contexto, qual é o câncer que está nos colocando em maior risco naquele momento. E a gente começa dessa forma. Eu tenho um paciente, né, que a gente acabou fazendo um diagnóstico de um câncer de esôfago e um câncer de pulmão ao mesmo tempo. 2 doenças bastante agressivas, né? 2 doenças que geralmente a gente faz um diagnóstico de doença avançada e ele, né, dentro dessa questão toda, a gente conseguiu diagnosticar num momento ainda que era passivelmente tratável e curável. Conseguimos resolver, começamos pelo esôfago, depois fomos para o pulmão, e aí ele fez um 3º câncer de pulmão. Do outro lado, já foi tratado também. Então, sempre tomando a decisão e os cuidados, né, de qual é a prioridade do momento, né? Normalmente, uma cirurgia de mama, a recuperação é rápida, logo vai poder já organizar o tratamento para o estômago, tá? Mas tudo depende de cada caso, e 2 tumores diferentes, com tratamentos diferentes, a gente tem que ver qual que é a prioridade do momento sempre. Porque se fala em anel de Sinnett, isso é uma característica patológica da célula. O patologista olha a célula e pela forma dela, os patologistas adoram fazer relação com, né, do que eles estão enxergando, ou com comida, tem muitas vezes eles dão nome de comida para as coisas, né, ou no caso aí de um anel, porque o formato da célula parece de um anel, tá? Mas isso só tem a ver com a morfologia, então, com a forma da célula do câncer. Tem o câncer de mama metastático nos ossos. Fiz quimioterapia, tomava Perjeta, Herceptin, soro dos ossos. Parei, estou capecitabina, Herceptin. Estou com meus pés formigando. Isso é interessante a gente falar um pouquinho sobre os efeitos adversos esperados da capecitabina. A capecitabina, famoso Xeloda para muitos, né, porque foi a primeira das capecitabinas. Hoje a gente tem várias capecitabina de marcas diferentes, né? Mas a capecitabina, ela é uma quimioterapia via oral e um efeito adverso que ela causa é a chamada síndrome mão-pé. Ela acaba deixando a pele da palma da mão e da planta do pé muito sensíveis, tá? Fininhas, às vezes causando rachaduras, às vezes causando sangramento, e isso pode te trazer muita dor. O que é importante a gente fazer do tratamento ou prevenção da síndrome de mão-pé? É muita hidratação com cremes de ureia, tá? A gente usa creme de ureia na mão, no pé, várias vezes por dia, manter muito bem hidratado, usar sapatos confortáveis para evitar lesões, para evitar que machuque o pé, né? Evitar, então, que daí uma lesão pode piorar ainda mais a dor, pode dificultar ainda mais para caminhar, inclusive causar infecção local, né? E um outro efeito adverso bem engraçado do uso da capecitabina é que nesses mesmos locais, então palma de mão e planta de pé, ele troca a cor da pele, ele escurece a palma e a planta do pé. Começa normalmente com umas manchinhas redondinhas que vão se juntando e pode mudar a cor completamente, pode deixar muito escuro, tá? Algumas pessoas acham que é sujeira no início, querem ficar esfregando e não sai, e na verdade é um efeito adverso, uma alteração cutânea do uso da capecitabina. Tá bem? Vamos lá. Próxima. Triplo negativo, adenomastectomia, esvaziamento de axila, está fazendo rádio, podemos respirar sossegada? Pessoal, está fazendo o tratamento que foi
preconizado, não importa qual é a doença, né? Eu sempre digo, vamos ter que chegar junto com um oncologista e avaliar quais são aquelas informações que eu julgo fundamentais que as pessoas saibam. Qual o seu câncer? Qual que é o nome? O meu câncer é um câncer de mama triplo negativo. O meu caso é um adenocarcinoma de intestino. O meu caso é um adenocarcinoma de pulmão com mutação de FR. Então, o nome da doença. Tá? Eu tenho um carcinoma epidermoide do colo uterino. Então, primeira coisa a gente tem que saber qual que é o nome da doença, porque dentro desse nome vai vir as informações de localização. Tá? Segunda informação, aonde está essa doença? O que é onde está? É o estadiamento. É uma doença localizada ou avançada? Tenho metástase ou não tenho metástase? É um tumor totalmente localizado, então tem só uma lesão na mama, não tem axila positiva. É um tumor localizado no intestino, tem só lesão no intestino, não tem linfonodos comprometidos próximos. Ou é uma doença localmente avançada, então que eu já vou ter também os linfonodos regionais já com câncer. Então, caso da mama, na axila, caso do colo uterino, né, os linfonodos pélvicos, caso do estômago, os linfonodos próximos ao estômago, câncer de garganta, os linfonodos cervicais. Então, isso são uma doença localmente avançada. Essa é uma doença que ainda é passível de tratamento curativo. Tá? É uma doença que já não é mais só localizada, eu chamaria ela de uma doença intermediária. E o outro grupo, o outro oposto, que é a doença avançada metastática, que é aquela doença que a gente tem metástase em locais longe de onde surgiu. Então, câncer de mama com metástase no osso, câncer de mama, câncer de intestino com metástase no fígado, um câncer de colo uterino com metástase pulmonar. Então, assim vai. Então, a gente tem que entender isso. Aonde está a minha doença, que eu vou poder responder se é uma doença inicial, intermediária, localizada. Terceira informação muito importante. Qual é o tratamento que eu vou fazer? O que eu quero dizer com qual é o tratamento? Qual é o objetivo desse tratamento? Por que eu vou fazer cirurgia? Por que eu vou fazer químio? E por quanto tempo? Qual é o calendário proposto? É muito fácil eu falar aqui sobre essas coisas, né? Eu quero ter todas as informações. Mas às vezes é impossível para o oncologista responder tudo isso de uma vez só, numa consulta. Às vezes nós não temos esses dados, a gente precisa ir construindo essas avaliações. Mas no momento em que eu começo um tratamento, sim, o oncologista já sabe qual é o seu plano. Ele pode não conseguir dizer, vão ser 20 quimioterapias, 30 quimioterapias, a gente vai ir avaliando. Bom, mas eu tenho um plano, o que é ir avaliando, o que eu quero ver? Então isso vocês precisam perguntar para os seus oncologistas. Tá? E a outra pergunta que muitas vezes chega aqui na caixinha, que é, qual é a chance da minha doença voltar? Isso quem pode responder é o oncologista com base nas tuas informações, do teu tumor, do que ele está fazendo como tratamento. E essas informações sempre vão ser uma estimativa, nunca vai ser uma certeza. Com base nas tuas características, os pacientes que estavam naquele estudo clínico, que receberam o tratamento que tu fez, né, a doença voltou em 10%, em 20%, em 50%, não importa. Tá? Mas são perguntas que vocês precisam fazer para o oncologista. E essas são as informações que vocês precisam ter. Às vezes eu vejo que as pessoas se perdem um pouquinho nessa ideia de querer saber tudo sobre sua doença e acabam focando uma energia gigantesca em coisas que não têm muito sentido. E uma dessas coisas que eu vejo assim aparecendo muito é a importância que o paciente dá para chamado grau tumoral. Porque eu tenho um tumor grau 2, porque eu tenho um tumor grau 3, porque eu tenho um tumor grau 1. Isso é uma informação que a gente utiliza para algumas definições, mas ela está muito menos importante do que essas outras coisas que eu falei para vocês. E se eu tivesse que escolher 3, vou repetir bem rapidinho, nome, e dentro do nome então vem o local, estadiamento, então, inicial, intermediário, avançado, e qual é o objetivo e calendário de tratamento. Se vocês souberem isso, vocês vão saber mais do que 90% das pessoas que estão tratando câncer, porque ninguém se preocupa com isso.
Ninguém para fazer essas perguntas porque muitas vezes tem medo da resposta. Só que a gente não falar sobre isso não vai mudar em nada a sua situação. Eu não falar sobre a chance da doença voltar não vai aumentar ou diminuir a chance da tua doença voltar. Simplesmente vai te deixar com desconhecimento a respeito e muitas vezes gerando uma preocupação extremamente desnecessária. Nós temos casos em que a gente sabe que a chance da doença voltar é mínima. Tu não gostaria de saber isso? Eu tenho outros que a chance da doença voltar é maior. E eu tenho que entender, até porque se acontecer da doença voltar, isso não pode ser uma surpresa. Vocês precisam saber. E eu sempre digo aqui, por mais que vocês não gostem que eu fale, ninguém gosta de ler isso, eu sei, mas eu vou repetir. Todo câncer invasivo tem chance de voltar. Ah, doutor, mas o meu era um luminal A. Tá bom, era invasivo, tem chance de recorrência. Ah, mas o meu era um câncer de intestino, os linfonodos vieram limpos. Tá bom, eu sei, tem chance de voltar. Ah, o meu era um câncer de pele com linfonodo comprometido. Beleza, continua tendo chance de voltar. Todo câncer invasivo pode voltar. Alguns com risco maior, outros com risco mínimo. Tá? Mas, em teoria, o único que não teria risco seria o câncer, o carcinoma in situ. Tá bem, pessoal? Falei bastante sobre isso. Tá? Doutor, fiz cirurgia da mama há 1 ano, fiz rádio, mas estou sentindo muita dor na mama e axilas. Outro assunto bem importante aqui. Hoje eu estou pegando alguns tópicos e estou até me demorando um pouquinho mais, tá? Eu entendo, é 100% compreensível, mas quando a gente tem ou teve câncer, ou está em tratamento, ou fez tratamento para câncer, qualquer alteração que a gente sinta, imediatamente a gente faz a ligação com o câncer. Ai, a doença que voltou. Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Mas nós não podemos esquecer que o fato de ter tido câncer não impede que eu tenha outras doenças. O fato de ter tido câncer não me protege de outras alterações. O que eu quero dizer com isso? Que nem tudo que acontece contigo estará relacionado à doença ou ao tratamento. Obviamente que quem tem um histórico de câncer faz com que a gente vá analisar aquela tua queixa com um pouquinho mais de cuidados. Antes de dizer que não tem nada a ver com câncer, nós vamos avaliar e ver se realmente não tem nada a ver com câncer. Tá? Então, fiz a cirurgia da mama 1 ano atrás, agora estou com dor. Beleza, vamos no mastologista, vamos fazer a avaliação para ver o que pode estar acontecendo. Pode ser o câncer? Bom, sempre pode. Mas simplesmente pode ser daqui a pouco uma inflamação, uma mastite. Né? Falei sobre isso nos stories hoje, sobre mastite, que é infecção da mama. A mastite é muito comum na mulher que está amamentando. Né? O neném acaba mordendo, a pega acaba ficando ruim, acaba tendo lesão de pele ou lesão de mamilo, e com isso as bactérias aproveitam, conseguem entrar e fazem infecção na mama. Então, antes de nós dizermos que é do câncer, vamos olhar se realmente é. Tá? Dor nas costas é batata essa, né? Ah, doutor, eu tive câncer, tô com dor nas costas, é o câncer que voltou nos ossos. Pessoal, olha quanta gente tem dor nas costas e não tem câncer. A principal causa de dor nas costas é mecânica. Né? Nossa posição, é contraturas, dormiu mal, ficou mal acomodado, que nem eu aqui, tô todo torto. Né? Então, claro, nós vamos avaliar para ter certeza que não é do câncer, para não deixar passar nada. Mas, né, lembrar que sempre pode ser alguma outra causa. E por isso que a gente precisa fazer sempre a avaliação médica. No uso de tamoxifeno desde novembro, está me dando uma coceira, isso é do remédio? Toda medicação pode causar alergias, tá? Isso, né, a gente sabe. Mas o tamoxifeno não é tão comum de causar alterações de pele. Né? Tem que ver se não é alguma outra coisa e já é, né, a gente já pode linkar com o que eu estava falando até agora, né? De que nem todas as alterações que a gente sente está relacionado com o tratamento ou com a doença. Vou fazer cirurgia dia 27, no lado na mão, vou fazer o quadrante. Vamos pegar um pouquinho esse assunto que faz tempo que não aparece na caixinha, que é uma dúvida muito grande, que é o seguinte: qual é a cirurgia mais segura no câncer de mama? É
o quadrante, então a cirurgia conservadora, ou a mastectomia, a retirada completa da mama. Tá? Existe um mito de que, doutora, eu tenho um câncer na mama, eu quero tirar a mama toda que já resolve a situação. Isso não é verdade. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu sempre gosto de contar um pouquinho da história da oncologia e da medicina. Lá atrás, quando se começou a fazer cirurgias da mama, a cirurgia era algo gigantesco. Vocês sabiam que se retirava até mesmo costelas da mulher? Porque se acreditava que quanto maior a cirurgia, menor a chance da doença voltar. E com o tempo a gente foi vendo que isso não é verdade. As cirurgias foram ficando cada vez mais conservadoras. Entendo o que eu estou falando. Conservadoras no sentido, lá atrás se tirava até costela, depois se parou de tirar costela. Depois se deixou de tirar os 2 músculos peitorais, se tirava um só. Depois foi só para retirada da mama. Agora a gente tem os casos que a gente cogita fazer o quadrante. O que significa isso? A melhor cirurgia para o seu caso é aquela que consiga ressecar por completo a tua doença. Se tem uma lesão pequena, muito provavelmente o melhor tratamento será a cirurgia conservadora. Se a lesão for muito grande, e agora o muito grande também leva em conta o tamanho da mama. Né? Para o tamanho da mama, uma lesão, pensa, uma mama pequenininha, uma lesão de 3 centímetros, daqui a pouco já pode se tornar muito grande, no sentido do ponto de vista até mesmo estético, pode ficar muito ruim. Então, a melhor cirurgia é aquela que consegue retirar por completo a lesão. Tá? E quem vai definir pela técnica é o mastologista. No segundo momento, ele leva em consideração a questão estética também, mas isso é um segundo critério, o menos importante. E um tema que apareceu com alguma frequência na última semana foi sobre a necessidade de nova cirurgia da mama por margem comprometida. O que é isso? Sempre que a gente tem um tumor, né, um tumor visível, não importa se é na mama, se é no intestino, se é no estômago, não importa onde, tá? Um nódulo de 2 centímetros. É isso que a gente está enxergando. Mas, obviamente, que ao redor do que nós estamos enxergando, nós vamos ter células de câncer que não são visíveis. Então, sempre que a gente faz uma cirurgia, a gente não tira simplesmente grudado naquilo que a gente enxergava. Porque, certamente, fazendo isso, nós vamos deixar células para trás. Então, a gente faz uma cirurgia retirando uma área, em teoria, de tecido normal. E o patologista vai olhar essa área para ver até onde nós temos células de câncer. E eu não posso ter células de câncer até a borda. Eu preciso ter um espaço da borda da ressecção até a última célula de câncer com o tecido normal ali. Isso é o que a gente chama de margens livres. Se eu tenho uma margem comprometida, eu não tenho certeza que a gente retirou toda a doença. Pode ter ficado outras células microscópicas para trás. Então a gente acaba, sempre que possível, tecnicamente, indicando uma nova ressecção. Ampliar a margem significa ir lá onde nós tínhamos células comprometidas e tirar mais um pedaço de tecido. Até que o patologista me responda que existe um espaço de células normais entre a última célula de câncer e a borda da lesão. Entendido, pessoal? Por que às vezes a gente precisa reoperar? Exatamente por isso. Com fé em Deus, só com cirurgia vai resolver, em nome de Jesus. Boa noite, doutor. A quimioterapia aumenta linfonodos, tamanho? Não, a quimioterapia não aumenta linfonodos. Pessoal, a quimioterapia ela vai tratar e tentar, né, aqueles linfonodos que estão comprometidos, diminuir eles. Né, mas a quimioterapia por si só não acaba aumentando o tamanho dos linfonodos. Tá? Não vou entrar nessas coisas de nutrição, não estou a fim de atrair haters hoje para o perfil. Vocês sabem a forma que eu penso sobre essas questões, né, e o quanto eu sou contra o terrorismo nutricional. Sobre o açúcar tem post ali no perfil, é só dar uma procuradinha, mas hoje eu não vou falar sobre isso, tá? Por que fazer primeiro o tratamento de quimioterapia e depois a cirurgia? Isso vai depender de cada caso, tá? Isso não é sempre.
Nós temos lesões que nós vamos indicar começar por cirurgia, outros que nós vamos indicar começar pela quimioterapia. Tá? Por exemplo, estava avaliando hoje uma paciente com câncer de reto. O reto é a parte final do intestino, em que a lesão dela era próxima da borda anal, né? Então do final do intestino mesmo, do ânus. Ficava a 4 centímetros. Nós sabemos que ir para uma cirurgia primária, do jeito que está, resseca a lesão, eu preciso dar margem, aquilo que eu estava falando até agora. O risco de eu fazer a emenda, né, e romper e vazar é maior quando a lesão é mais embaixo. Então, muitas vezes, uma lesão muito baixa, a chance de precisar de bolsinha por longo prazo é grande. Uma das estratégias que a gente pode utilizar nessa situação é começar com o tratamento de quimio e radioterapia já para ir diminuindo essa lesão. E com isso, entre aspas, cirurgiões não fiquem bravos comigo, né? Facilitar a cirurgia. Tá? Então, casos de câncer de mama, triplo negativo, HER2 positivo, na grande maioria das vezes a gente vai indicar começar com a quimioterapia e depois nós vamos operar. Tumores luminais, principalmente com lesões pequenas, sem linfonodo comprometido, nós vamos direto para a cirurgia. Então, cada caso é um caso. Câncer de estômago, normalmente a gente começa por químio, opera e depois químio de novo. Câncer de intestino, não tem quimioterapia antes. Primeiro é a cirurgia e depois a gente vai avaliar sobre a quimio. Então vai depender de cada caso, tá? Vamos lá. Desde que comecei a tomar tratamento, estou tendo urticária. Bom, já falamos um pouquinho sobre isso. Tive câncer de mão luminal A sem comprometimento de linfonodo estadiamento 1. Precisa fazer químio? Lembre, pessoal, que aqui eu não faço análise de casos individuais, tá? Essas análises vão ser feitas no seu consultório, mas uma coisa bem importante, não são todos os tumores que a gente vai ter indicação de quimioterapia depois da cirurgia. Vamos entender uma questão, tá? Por que fazer quimioterapia depois da cirurgia? Não importa qual é a doença, qual é o objetivo por trás, vamos pensar no conceito. O objetivo é diminuir a chance da doença voltar, certo? Só que assim, sempre que eu pego uma doença, um câncer que eu operei, eu tenho uma porcentagem de pessoas que com a cirurgia vai estar curada. Eu tenho uma outra porcentagem de pessoas, lá no outro extremo, que mesmo fazendo o tratamento, a doença vai voltar. E eu vou ter um meio, que são aquelas pessoas em que se eu não fizesse tratamento, a doença voltaria, mas o tratamento depois da cirurgia consegue evitar que a doença volte. Então, é esse grupo que vai ser beneficiado. O problema todo é que nós não sabemos quem é quem. Quem que vai estar no grupo que nunca voltaria, quem que é o grupo que mesmo fazendo tratamento vai voltar e quem está, né, naquele meio que o tratamento realmente vai evitar que a doença volte. A gente tem vários estudos, vários scores tentando identificar quem é cada um desses pacientes, tá? E em algumas doenças a gente já consegue estimar mais ou menos, tá? Por exemplo, em alguns casos de câncer de mama, a gente sabe, né, que tem alguns pacientes que a quimioterapia não vai ser necessária, né? Eu não vou conseguir impactar, não vou conseguir diminuir a chance da doença voltar com a quimioterapia. Em alguns casos de câncer de intestino, a mesma coisa. Então, tumores muito iniciais, geralmente a cirurgia será o suficiente. E fazer a quimioterapia não vai trazer benefício. Então, por isso, não são todos os casos que a gente vai indicar a realização de quimioterapia após a cirurgia. Então, isso tudo tem que ser avaliado caso a caso. Qual a chance de um nódulo irregular ser câncer de mama? Vai depender, né? Dentro do câncer de mama, a gente tem aquele score chamado de BIRADS, que o radiologista vai, com base nas características da lesão, estimar, dizer se é uma doença, uma lesão benigna, que não tem chance de câncer, se é uma lesão com potencial de ser câncer. Então, a gente vai acabar classificando lá BIRADS. 1, que é ausência de lesões. 2, alterações benignas. 3, alterações muito provavelmente benignas, repete o exame em 6 meses.
4 e 5 alterações com potencial de ser câncer. Então, BIRADS 4, BIRADS 5, nós devemos fazer biópsia. BIRADS 6 é aquele paciente que a gente sabe que já tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, e está fazendo uma neoadjuvância e quer fazer o acompanhamento. Tá? Então, eu já sei que é câncer aquela lesão, e eu faço um exame, apareceu ela ali, então esse vai ser classificado como um BIRADS 6. Tá? Então, qual que é a chance de uma lesão irregular? Vamos olhar qual que é o BIRADS. Se for BIRADS 4, BIRADS 5, indicação de biópsia para confirmar o diagnóstico. Tá bem? Pessoal, meus comentários aqui, as perguntas acabaram se perdendo, tá? Eu não sei o que aconteceu, que foi lá pro início, então eu não sei exatamente onde parou. Eu voltei aqui um pouco e vou partir desse momento, tá? Vou seguir a partir daquilo que está aparecendo para mim. Nódulo na mama invadiu um pouco da pleura. A resolução da pleura com quimio-radioterapia é considerada doença metastática? Ah, essa pergunta é bem difícil, tá? Às vezes, quando é comprometimento local, é a lesão que cresceu, né, não necessariamente é uma doença metastática, porque ela não saiu, ela tá ainda é a mesma lesão que cresceu, tá? Então, normalmente nós vamos classificar isso como um T4 e não como um M1. É diferente de ter um nódulo na mama e um nódulo lá na pleura. Ou, vamos pensar um outro caso, um câncer de estômago que cresce e invade o fígado. Essa invasão do fígado não é uma doença metastática, é um tumor primário que está crescendo. É diferente de uma lesão pequena e uma lesão lá metastática no fígado. Tá? Vamos lá, vamos lá. Uma coisa bem importante que eu queria comentar com vocês, que às vezes, até recebi ontem ou hoje, perguntas, doutor, eu queria ver mais histórias boas de pessoas que foram bem. Pessoal, eu não posso ficar contando histórias das pessoas, isso é proibido, tá? Então eu não coloco, mas nós temos 2 posts ali no feed, que nos comentários é para vocês contarem a sua história. E com isso vocês vão conseguir conhecer as histórias de outras pessoas, né? Se emocionar com essas histórias, né? Conhecer essas pessoas. Vocês são livres para mandar uma mensagem, trocar ideias, conversar, formar grupo, formar redes de apoio, isso é muito importante, né? Então, o Instagram serve para isso também, para a gente conhecer outras pessoas, para conseguir se relacionar, para formar a nossa rede de apoio, que é tão importante. Vamos trocar um pouquinho o assunto. Fiz tratamento no câncer de útero e na musculatura da bacia. Meu médico disse para não operar porque é cirurgia de risco. Doutor, explica, por favor, quando é indicado imunoterapia no caso do triplo negativo. A gente tem 2 indicações de imunoterapia no triplo negativo. Tá? A indicação de imunoterapia no triplo negativo é na neoadjuvância, então aquele paciente que acabou de fazer o diagnóstico, e a gente tem indicação de colocar pembrolizumab junto com a quimioterapia, depois opera e mantém o pembro, e naqueles pacientes que têm um câncer triplo negativo, com doença metastática, e vão fazer seu primeiro tratamento, tem indicação do uso da imunoterapia conforme o score de PDL1. Tá? PDL1 é um marcador que a gente vê na imunistoquímica, conforme esse score tem indicação também. Tá? Só voltando na outra pergunta ali, né, que comentou sobre o médico disse para não operar porque é uma cirurgia de risco, é aquela coisa da indicação e da avaliação de cada caso, né? O que é adequado para o seu caso específico. Uma coisa é eu ficar falando sobre conceitos. Os conceitos são muito bonitos, o livro aceita tudo, né? O conceito é uma coisa mais ampla, mas quando eu vou olhar para o teu caso, eu tenho que pegar esse conceito e aplicar ele em ti, ver de que forma que é o mais adequado para você, tá? Então aqui no seu caso, o seu médico está dizendo que é uma cirurgia de risco que vai ser pior do que a própria doença, provavelmente, né? Então, é o conceito sendo aplicado no caso individual. A Mari dizendo que a primeira live aqui comigo está amando, que bom, Mari. Fico muito, muito feliz que está gostando e que está aproveitando. Eu faço essas lives com alguma frequência, tá um pouco abaixo em frequência do normal, mas sempre lembrando para vocês, em quartas-feiras a gente tem as lives com convidados, tá? A gente já começou na quarta-feira passada, não da semana. Na outra a gente fez com o Isaac, né, sobre exercício físico. A live tá gravada no Instagram. Essa quarta agora, por problemas de agenda, a gente não conseguiu fazer, mas próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, nós vamos ter live com o Rodolfo, falando sobre tratamento ou sobre cuidados paliativos. Tá? Um grande mito, uma coisa que traz medo para todo mundo. Vocês vão adorar o Rodolfo,
É um cara sensacional e que consegue lidar com esse tema tão pesado de uma forma muito interessante, né? E realmente explicando para vocês o que é. Então nós temos as lives de quarta-feira com convidados e esses bate-papos que vão acontecendo, né? A cada... Não tem uma frequência certa, e esses bate-papos eles são gravados e vão lá pro YouTube, tá? Ficam lá no canal do YouTube. Acho que já deve ter umas 10, 15 lives lá gravadas. E sempre vale a pena ficar revendo, que não importa se é uma live antiga, porque eu fico tirando dúvidas. É exatamente assim, é falando sobre conceitos. Os conceitos não mudam tão rápido. Tá. Vamos lá. Explica, por favor, quando... Ah, tá. Indicado no caso negativo, já falei. Nos conte o pior tipo de câncer que você tratou. Não tem o pior tipo de câncer que eu tratei. Eu sempre digo isso. O pior tipo de câncer é aquele que você está tendo. Ninguém quer ter câncer. Ninguém pede para ter câncer. Ter câncer é uma droga. Vamos ser bem honestos. Vamos falar a verdade. Não vamos ficar romantizando a doença aqui. Tá? A gente fala sobre muita coisa em relação ao câncer. Câncer não é sentença. Câncer tem... Existe muita vida além do câncer. Mas a verdade é, ninguém quer ter câncer. Eu não quero que ninguém tenha câncer. Tá? Então... Cada caso é um caso. Cada caso tem as suas particularidades. Cada caso tem as suas características. Eu contei ontem para vocês nos stories, ou hoje de manhã, já não lembro mais com certeza, porque eu fiquei sabendo num grupo em que duas pessoas conseguiram brigar porque cada uma queria que o seu câncer fosse mais grave. E pegou uma proporção tão grande que o grupo terminou. E aquela rede de apoio que era tão importante para várias pessoas acabou caindo por terra. Então, o pior tipo de câncer é aquele que você está tendo. Não faça comparações. Jamais faça comparações. Fazer comparação é sinônimo de dar problema, de dar coisa errada. Tá? Por quê? Cada pessoa vai se comportar de um jeito. Inclusive você vai se comportar de formas distintas ao longo do tratamento e ao longo dos anos. Então, né, não vamos... Nunca façam comparações, esqueçam isso. Esqueçam, a vizinha do meu tio me contou que fez isso e funcionou, né? A minha prima teve um câncer e aconteceu isso. Não, cada um com o seu câncer, cada um com as suas indicações, cada um com o seu médico, com as suas avaliações específicas. Não façam comparações, por favor. A radioterapia deixa a mão dolorida por quanto tempo? A radioterapia, ela utiliza de energia, então, né, de raios, a radioterapia, para destruir as células potencialmente cancerígenas, né, que podem existir ali, ou de câncer. O que acontece é que as células normais acabam sofrendo também, né, isso acaba causando lesões, tanto lesões de pele, né, lesões cutâneas que a gente chama, e algumas lesões podem ser muito feias, pode dar realmente feridas. Um exemplo bem pessoal, eu sempre conto para vocês, a minha avó tem câncer de mama, tratou por 8, 9 anos com hormonioterapia e agora precisou fazer a cirurgia e complementar com radioterapia. Ela fez feridas de pele muito feias, tá? Ficou mais ou menos um mês precisando fazer tratamento com curativos, com laser de pele, tá? Não é aquele laser estético, é laser para cicatrização. Graças a Deus ficou tudo bem, tá melhor já, né? Minha vozinha tá com 96 anos, e está ali, firme e forte, tratando o seu câncer de mama. Agora precisou operar, mas deu tudo certo, seguimos em frente. O uso de hidroxiureia pode causar queda de cabelo. Eu não tenho nenhuma experiência com hidroxiureia. Hidroxiureia é uma medicação muito utilizada na hematologia para tratar algumas doenças e na reumatologia. Tá? Só que sobre queda de cabelo, que fizeram muitas perguntas, a queda de cabelo ela pode ser causada por muitas e muitas coisas, inclusive estresse, ansiedade, né? Desbalanços no corpo. Então não necessariamente é a medicação que está causando a queda de cabelo. Né? Claro, a gente sabe que tem aquelas quimioterapias que causam muita queda de cabelo, que chega a perder totalmente o cabelo, né? Quimioterapia com doxorubicina, chamada quimioterapia vermelha, né? Fica carequinha. Outras quimioterapias acabam tendo um pouco de queda de cabelo, né? Mas vai variar. Mas nós temos que estar atento e entender que queda de cabelo é uma coisa muito inespecífica e com diversas causas diferentes, tá bom? Já fiz a radioterapia há 1 ano e até hoje sinto a mama dolorida. Não é uma coisa esperada, tá? Eu acho que vale a pena uma consulta com o mastro e entender bem se isso tem alguma relação
com a radioterapia, né, esses efeitos tão tardios não são comuns. Carcinoma invasivo no pulmão com metástase no cérebro e osso. Poderia falar sobre? Câncer de pulmão, hoje em dia eu gosto de tratar, não sei quem é que cunhou essa frase, não é minha, tá? Mas é uma frase muito interessante que diz: câncer de pulmão é um conjunto de doenças raras hoje, porque a gente vai dividindo ele em tantas doenças diferentes, né, com tantos marcadores diferentes, com tratamentos diferentes, que acaba sendo um guarda-chuva com várias doenças específicas. O que a gente sabe? Tá? Mais ou menos 85% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados com o cigarro, não tem dúvida alguma. E quando eu falo cigarro, eu estou me referindo ao narguilé, qualquer outro, charutos, né, cachimbo, qualquer coisa. Cigarros eletrônicos é bem possível também que cause lesão, a gente não tem dados suficientes, mas é bem provável, é bem possível que o cigarro eletrônico seja pior do que o próprio cigarro. Então isso é bem importante, tá? E a primeira subdivisão que a gente faz no câncer de pulmão é uma subdivisão entre a doença de pequenas células e não pequenas células. O que é isso, doutor? É simplesmente uma característica que o patologista enxerga. Tá? O câncer de pequenas células, como o nome já diz, são células muito, muito pequenas do seu tamanho e é uma doença bastante agressiva. Essa é uma doença que a gente não costuma tratar com cirurgia, mesmo quando é uma doença inicial. O tratamento é de quimioterapia com ou sem radioterapia. Tá? Já no outro escopo, nós vamos ter o carcinoma não pequenas células. Esse a gente faz uma outra divisão em adenocarcinoma, carcinoma epidermoide e outros tumores. E o adenocarcinoma a gente acaba fazendo toda uma análise molecular hoje de pelo menos 11 alterações específicas, né? EGFR, ALK, ROS, MET, NTRK, HER2, tudo isso são mutações que, quando presentes, eu tenho uma droga-alvo para utilizar. Quando essas drogas-alvo, quando não existem essas alterações, o câncer de pequenas células, falando da doença avançada agora, eu vou ter a imunoterapia com um papel central no tratamento, tá? Em que hoje a grande discussão não é se precisa de imuno ou não, é se nós vamos fazer a imuno isolada ou a imunoterapia com a quimioterapia, tá? Basicamente é isso, assim, de uma forma bem grosseira, né? Falar sobre câncer de pulmão acaba sendo um tema muito amplo, então já abordamos um pouquinho, e o que é bem interessante e que talvez muitos não saibam, que câncer de pulmão é a área que eu mais gosto de estudar, é a área que eu mais trato, né? Câncer de pulmão e câncer de pele é as minhas paixões dentro da oncologia, mas eu acabo falando de tudo aqui, inclusive de câncer de mama, né? Acaba sendo o que eu mais falo, não porque é o que eu gosto mais, não é por isso, mas porque é o que acaba aparecendo mais, né? Eu faço bastante câncer de mama também, então acabamos falando. Todo PET tem que indicar a remissão quando o tumor sumir? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, tá? Mas o PET, ele é um exame em que utiliza a parte da tomografia, né? Para a gente ver a parte anatômica dos órgãos, e também utiliza a questão, né, do metabolismo, da captação, ele consegue avaliar o quanto que uma lesão capta ou não capta. Tá? O PET utiliza a glicose como seu meio de contraste, então todas as células que estão com mais atividade, elas acabam captando mais glicose, por isso elas aparecem mais. Não significa que tudo o que o PET capta é tumor. O PET capta todos aqueles locais de grande atividade celular. Então, uma pneumonia vai ter captação no pulmão. Uma mastite vai ter captação na mama. Uma inflamação do músculo vai ter captação lá no músculo. O nosso cérebro tem uma supercaptação sempre, porque são células que estão em alta atividade. Tá? Quando eu tenho um câncer que desapareceu, que ele está em remissão, eu não vou ter câncer no exame, né? Porque ele está em remissão, eu não tenho mais lesão para ser avaliada ali. Tá? Então, acaba não tendo nada, mas isso não significa que não possa ter áreas de captação, porque podem ser áreas de captação benigna ou fisiológica. Tá certo? Tô cansando, pessoal. Mais um pouquinho. Zilma, você fala de forma simples e compreensível. Sabe, Zilma, eu sempre, agora
sem falsa modéstia, eu sempre achei que eu conseguia me comunicar bem com os pacientes do ponto de vista de fazer uma tradução do que estava acontecendo para uma linguagem que as pessoas entendessem. E quando eu comecei o Instagram, o meu principal objetivo era isso, era usar essa característica para conseguir levar informações para o público de uma forma geral, porque são informações às vezes tão difíceis de serem entendidas, né? Palavras tão difíceis, às vezes a gente não para fazer uma retrospectiva do que a gente já sabe sobre a doença ali, né? Sobre o seu caso, por exemplo, a gente acaba pegando as informações pingadas e acaba não empacotando elas, né? Para realmente entender melhor. E eu quis trazer isso para cá e eu acho que eu tenho tido um sucesso relativo. Assim, acho que está sendo bem interessante essa experiência. A gente está tendo, né, bastante alcance, muita gente chegando e as pessoas, em geral, que vêm para o perfil acabam ficando. Então, acho que a maioria está gostando do trabalho. Fico muito contente com isso e conto com vocês para me ajudar a divulgar cada vez mais. Né? E que forma vocês podem me ajudar? É compartilhando os posts, curtindo, contando para as pessoas, né, que a gente tem o Instagram. Daqui a pouco, né, na sala de espera do médico, lá dentro da quimioterapia. Talvez a pessoa que está do seu lado, tudo que ela precisa é ver uma postagem que está aqui. Ela pode ter essas dúvidas que a gente está tirando. Né? Então, conto com vocês para me ajudar nisso. E agradeço. Uma outra coisa que eu acho bem importante da gente comentar, que eu já vou comentar, vou responder essa pergunta, depois eu faço esse comentário. Eu fiz mastectomia radical e em menos de 6 meses eu tive uma recidiva de plastrão local. Isso é algo que pode acontecer, né, Mônica? Só para a gente diferenciar os tipos de recidiva, a gente pode ter recidiva local, que é a recidiva naquele local em que eu tive a doença. Eu posso ter a recidiva locorregional, que é quando a doença volta próximo. E eu posso ter a recidiva à distância, que é aquela metástase à distância, a metástase em outro órgão. Tá? Então, esses são os tipos de recidiva. Vocês sabem que a maioria do que eu estou falando aqui, a gente conversou por um longo período nas aulas que eu dei em janeiro. Né? A gente fez um conjunto, que era para ser uma aula de 1 hora, viraram duas aulas, num total de mais de 4 horas de aula que ficou gravada. A gente ficou realmente assim, eu expliquei tintim por tintim o que o oncologista faz a partir do momento de diagnóstico, como é que ele interpreta aquelas informações, tudo voltado para o paciente, para a linguagem do paciente, voltado para aquilo que é importante o paciente saber. Tem coisas que são para o médico, eu não quero que o paciente fique perdendo tempo, entre aspas, querendo entender, porque não faz sentido. Tá? Mas foi bem legal aquela experiência das aulas. É possível que a gente repita essa experiência no mês de março, abril, ou mais para frente, não sei quando, talvez de fazer alguma outra atividade desse jeito. Pessoal, estou morrendo de dor de cabeça, vou deixar um beijo para vocês bem grande, já estou há quase 1 hora aqui falando, e juízo no carnaval, tá? Vamos lá, vamos todo mundo curtir, a gente vai conversando por aqui. Um beijão a todos, vou deixar a live salva lá no YouTube, para que vocês possam assistir, quem chegou pela metade consiga ter acesso a todas as informações. Ficaram muitas e muitas perguntas para trás, tá? Não tem como responder todos, infelizmente, eu acho, né? Depois eu vou olhar ali, mas eu tenho certeza que deve ter no mínimo 100 perguntas no total, né? Eu já estou aqui há 1 hora falando, acho que consegui ajudar bastante e nós vamos nos encontrar novamente em breve e para essas conversas, né? Alessandro colocando ali, queremos mais aulas do Dr. Juliano. Quem sabe? Vamos ver, em breve. Né? Olha, dei bastante chance para todo mundo se matricular, para todo mundo aproveitar. As aulas estão salvas lá, né? Para quem se matriculou, pôde ver várias vezes. Um preço bem acessível, mas vamos ver se a gente faz no futuro isso de novo. Tá bom, pessoal? Um beijão a todos, fiquem com Deus e vamos conversando. Tchau, tchau.